E se eu te dissesse que sua personalidade, se você seria a alma da festa ou aquele que prefere observar silenciosamente de um canto, já estava sendo desenhado quando você tinha apenas 4 meses de idade? Pode parecer determinismo, mas é biologia pura. Imagine 2 bebês no berçário. Um deles observa o mundo com olhos arregalados, calmo, quase estoico diante de um barulho novo. O outro, ao menor sinal de estímulo, ele agita os braços freneticamente, chora e arqueia as costas. Intuitivamente, nós olhamos para o bebê agitado e pensamos: nossa, que energia! Esse vai ser extrovertido. Olhamos para o calmo e pensamos: tímido. Mas a ciência nos mostra que a nossa intuição está exatamente invertida. Para entender isso, precisamos mergulhar na arquitetura profunda do nosso sistema nervoso. A chave para esse mistério reside em uma pequena estrutura em forma de amêndoa no fundo do seu cérebro: a amígdala. Ela é a sentinela do corpo, o nosso sistema de alarme primitivo. A função dela é simples: detectar ameaças e preparar o corpo para lutar ou fugir. No entanto, a calibração desse alarme não é a mesma para todos. Em cerca de 20% das crianças, nascemos com uma amígdala que poderíamos chamar de hipersensível ou altamente reativa. O que acontece fisicamente dentro desse bebê de 4 meses quando ele vê um mobile colorido balançando ou ouve uma voz estranha? A amígdala dele dispara como se fosse uma sirene de ataque aéreo. O hipotálamo é ativado, inundando a corrente sanguínea de cortisol, o hormônio do estresse, e norepinefrina. O coração dispara, as pupilas dilatam, a tensão muscular aumenta. Aquele choro e a agitação dos braços e pernas que vemos não são sinais de extroversão, são sinais de uma sobrecarga sensorial. O sistema do bebê está gritando: isso é demais para mim. Por outro lado, os outros 40% dos bebês, os chamados pouco reativos, possuem um sistema nervoso mais robusto, com um limiar de ativação muito mais alto. O mundo, para eles, não é um ataque constante, é apenas uma paisagem interessante. Eles permanecem calmos porque a biologia deles lhes permite processar a novidade sem entrar em pânico fisiológico. Essa diferença biológica é uma herança evolutiva fascinante. Pense nos nossos ancestrais na savana. Um grupo composto apenas por exploradores destemidos, baixa reatividade, provavelmente seria comido por leões por pura imprudência. Um grupo composto apenas por sentinelas ansiosos, alta reatividade, morreria de fome por medo de caçar em novos territórios. A natureza, em sua sabedoria, criou uma diversidade neural. Precisamos de ambos. Mas aqui está o ponto crucial. Nascer com essa biologia é um ponto de partida, não uma sentença final. O corpo sente o impacto, o coração acelera diante do desconhecido, mas como essa tempestade elétrica e hormonal se transforma naquilo que chamamos de timidez ou personalidade. É aqui que deixamos a eletricidade dos neurônios para entrar na arquitetura da mente. A biologia nos dá o barro, mas quem esculpe o vaso? Agora precisamos olhar para o software, a mente que interpreta esse sinal. Como a criança que sente o mundo em volume máximo começa a construir sua realidade psicológica? Para responder a isso, precisamos revisitar um dos experimentos longitudinais mais elegantes e reveladores da história da psicologia, conduzido pelo psicólogo Jerome Kagan, na Universidade de Harvard. Kagan não apenas observou bebês, ele os acompanhou até a vida adulta. Ele pegou aqueles bebês de 4 meses, os que choravam e agitavam os membros diante de estímulos visuais e auditivos, móveis coloridos, estouro de balões, vozes gravadas, e fez uma previsão ousada. Ele teorizou que esses bebês altamente reativos, ao crescerem, se tornariam crianças inibidas. Por que essa inversão? Pense na mente da criança como um arquiteto construindo uma casa. Se cada vez que você abre a janela, experimenta algo novo, entra um furacão que derruba os móveis, a tempestade de cortisol e adrenalina que descrevemos, o que você faz? Você aprende a manter a janela fechada. A criança altamente reativa aprende cognitivamente que a novidade é sinônimo de desconforto físico intenso. Portanto, a estratégia mental mais lógica é o recuo, a cautela, a timidez.
Kagan descobriu que, aos 4 anos, e depois aos 7 e aos 11, essas mesmas crianças que se agitavam no berço eram as que ficavam caladas ao encontrar um estranho, que hesitavam antes de brincar com um brinquedo novo e que mostravam sinais fisiológicos de ansiedade apenas por imaginar uma situação social. A mente delas criou uma biblioteca de riscos. Enquanto a criança de baixa reatividade cataloga o desconhecido na seção de aventuras, a criança de alta reatividade o arquiva na seção de perigos potenciais. No entanto, a mente é plástica. Ela não é feita de concreto, mas de conexões vivas. Kagan notou algo crucial. Nem todos os bebês altamente reativos se tornaram adultos ansiosos ou extremamente tímidos. Cerca de 1/3 deles aprendeu a controlar essa biologia. Aqui entra o papel do córtex pré-frontal. Imagine que a amígdala é uma criança assustada gritando "fogo!" e o córtex pré-frontal é o bombeiro experiente que chega, avalia a situação e diz: "Calma, é apenas uma vela de aniversário." Durante o desenvolvimento mental, a criança pode aprender a fortalecer esse bombeiro. Ela pode ter a reação visceral de medo, o coração ainda dispara, mas a mente desenvolve mecanismos cognitivos para acalmar a resposta antes que ela se torne um comportamento de fuga. Isso nos leva a uma metáfora essencial. O temperamento biológico é o alicerce de um prédio. Você não pode trocar o alicerce depois que o prédio está pronto. Se ele é feito de material sensível, o prédio vibrará mais com o passar dos caminhões na rua. Mas a estrutura que você constrói em cima, as paredes, o isolamento acústico, as janelas, pode ser projetada para lidar com essa vibração. A mente tenta desesperadamente dar sentido aos sinais do corpo. Por que meu coração bate rápido? Se a resposta interna for "por que sou fraco?", a timidez se cristaliza. Se a resposta for "por que estou animado e alerta?", a coragem emerge. Mas essa narrativa interna não é escrita sozinha. Ela precisa de um coautor. E é aqui que a biologia encontra seu par na dança da vida: o ambiente. Chegamos agora à peça final do quebra-cabeça. Se a biologia carrega a arma e a mente mira, é o ambiente que decide se o gatilho será puxado. A grande descoberta moderna não é natureza versus criação, mas sim natureza via criação. No contexto social e familiar, a descoberta de Kagan ganha uma camada de profundidade com a hipótese da orquídea e do dente de leão, proposta por pesquisadores como W. Thomas Boyce e Bruce Ellis. As crianças de baixa reatividade, aqueles bebês calmos, são como dentes de leão, resilientes, capazes de florescer em quase qualquer solo, seja ele rico ou pobre. A criação dos pais tem um impacto menor sobre eles. Já os bebês altamente reativos, os futuros tímidos, são como orquídeas. Eles são biologicamente mais sensíveis ao ambiente. Se forem negligenciados ou submetidos a um ambiente caótico e hostil, eles murcham rapidamente, desenvolvendo ansiedade crônica e isolamento social. Porém, e aqui reside a beleza, se receberem o cuidado certo, eles não apenas sobrevivem, eles se tornam flores espetaculares, muitas vezes superando os dentes de leão em criatividade, empatia e percepção. Então, qual é o adubo certo para essa orquídea? A pesquisa social nos mostra que a superproteção é uma armadilha. Quando pais de uma criança com amígdala excitável a protegem de tudo que a assusta, eles inadvertidamente confirmam a mensagem da amígdala: "Você está certo, o mundo é perigoso." O isolamento acústico se torna uma prisão. O segredo está no que os psicólogos chamam de bater na porta do desconforto. É o encorajamento gentil. É a mãe ou o pai que reconhece o medo biológico do filho, valida essa emoção. Eu sei que parece assustador, mas gentilmente empurra a criança em direção à experiência. Mas eu sei que você consegue e eu estou aqui. É esse vínculo seguro que treina o córtex pré-frontal da criança a dialogar com sua amígdala. O social modula o biológico. Para nós, como sociedade, isso muda tudo. A timidez ou a introversão não é uma falha de caráter ou falta de habilidades sociais que precisa ser corrigida com cursos de oratória forçados. É uma variação neurobiológica legítima.
Em um mundo que valoriza ruidosamente a extroversão, muitas vezes esquecemos que foram as orquídeas, com sua sensibilidade aguçada e sua cautela reflexiva, que escreveram nossas poesias, desenvolveram nossas filosofias e alertaram a tribo sobre os perigos que os dentes de leão ignoraram. A lição final da pesquisa de Kagan não é sobre como curar a timidez. É sobre entender que dentro daquele bebê que chora com o barulho, ou da criança que se esconde atrás da perna da mãe, existe um sistema nervoso vibrante, captando o mundo em alta definição. Nossa biologia nos dá o tom inicial da música, mas é a orquestra da vida. Nossos pais, amigos, amores e nossa própria vontade, que decide se essa melodia será uma marcha fúnebre de medo ou uma sinfonia complexa e emocionante de superação. A coragem, afinal, não é a ausência da biologia do medo, é a decisão de viver apesar dela.